Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Vamos falar de direito trabalhista? Você vai gostar da conversa, viu? Você já pensou em processar a empresa onde trabalhou, mas desistiu com medo de não conseguir outro emprego depois? Tem gente que fica com receio até de ser colocado em uma tal lista negra, mas o que é verdade e o que é mito nesse tema? No Brasil, mais de 1 milhão de novos processos trabalhistas foram registrados em 2023, segundo o TST. E muitos deles envolvem assédio, desrespeito a direitos, e que precisam ser levados em conta. No programa de hoje, vamos entender se processar uma empresa pode te prejudicar ou não, o que fazer se suspeitar de discriminação, como agir caso um ex-empregado repasse informações sobre a sua vida jurídica e quais são os seus direitos nestas situações. Para falar sobre tudo isso, eu recebo o professor de Direito do Trabalho, Dr. Giovanni César. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jeremias. É sempre um prazer estar com você. Doutor, estou lendo aqui, o senhor é especialista em processo do trabalho e autor de um livro na área. Qual livro? O livro chama Arte da Audiência Trabalhista. Eu sou professor universitário e o livro é no intuito de ensinar os alunos ou jovens advogados a começar essa arte da audiência trabalhista, porque na Justiça do Trabalho todos os assuntos quase são debatidos em audiência. Sim. Então é muito importante que você tenha um advogado preparado na hora da audiência. Agora, para a gente que é, por exemplo, um reclamante que se diz, na área trabalhista, também serve, porque eu vou aprender um pouco porque é uma arte realmente, uma negociação, E para mim também acho que vai servir ler um pouco sobre isso, Para mim que eu digo assim, o leigo, Sim, é um livro que ele é um livro especializado, Mas é um livro que serve para todo mundo como título de conhecimento. Então, como se portar, como fazer pergunta, qual que é o melhor jeito de negociar, parcelamento de acordo, postura em audiência, postura na frente de um juiz, perguntas abertas, perguntas fechadas. Então é um livro que explica tudo isso. O senhor deu aula na Zumbi dos Palmares? Eu sou professor da Zumbi dos Palmares desde 2020. Explica para o pessoal, porque a Zumbi dos Palmares é muito interessante. É uma universidade um pouco diferenciada. Explica para a gente. A Zumbi dos Palmares é uma faculdade social, é uma faculdade fantástica, do reitor José Vicente, ele é um dos fundadores, e ele é voltada para o público negro. É óbvio que não são todos os alunos que são negros, mas a grande maioria são, então faz um trabalho belíssimo de inserção desse jovem no mercado de trabalho e é um trabalho muito bacana porque o perfil dos nossos alunos não é aquele aluno de 18, 19 anos que você costuma ver em outras faculdades. São alunos mais velhos, de 40, 50 anos. Eu tenho uma turma esse semestre que a média de idade da turma são 48 anos. Que bacana! Porque, em regra, aquele aluno de 18, 19 anos negro, ele está trabalhando, ele está no mercado de trabalho. Então, quando ele tem ali um respiro a mais, vamos dizer assim, ele acredita no estudo, acredita que a vida dele só vai ser mudada através da educação, ele ingressa na faculdade. Então, é um trabalho muito bacana, é uma lição de vida ali. Agora precisa fazer um estudo sociológico. Por que o brasileiro gosta tanto de estudar direito, Porque a gente tem bastante... Mas é uma profissão encantadora porque o número de áreas que ela abrange, acho que poucas profissões abrange tantas áreas como o direito. Mas, doutor, vamos direto para o assunto aqui, porque, olha, 1 milhão de processos no Brasil, 1,5 milhão, cerca de 1,5 milhão por ano se juntar tudo, E aí, principalmente por quê? Verbas rescisórias, o que se entra mais na Justiça do Trabalho? Então, o TST soltou no mês passado os 5 assuntos mais recorrentes da Justiça. Então, a gente tem em quinto lugar discriminação, quarto lugar, verbas rescisórias, daquelas empresas que simplesmente fecha a porta e não paga verbas rescisórias, tem as questões das horas extras, tem as questões do desrespeito à convenção coletiva, e o que está liderando hoje é a relação de dano moral, doença do trabalho, pessoas que adoecem trabalhando. Entendi. Nossa, mudou mesmo, porque acho que antigamente era mais verba rescisória, Conforme a lei foi avançando, e aí o senhor citou, por exemplo, a questão de assédio, Está lá em quinto, mas deve ser muito grande. Hoje as mulheres, e homens também, e comunidade LGBTQIA+, enfim, todos estão mais cientes dos seus direitos, então são processos que vão aumentando, mas o primeiro mesmo, o senhor falou por... O primeiro de caso são verbas rescisórias, Hoje ainda é o primeiro, são algum tipo de verbas rescisórias, seja o não pagamento ou pagou alguma incorreção. Então, hoje em dia tem uma coisa que era muito comum, que há anos atrás
a empresa simplesmente não pagava a verba rescisória. Então a pessoa procurava a justiça e não recebia a verba rescisória. E os jurídicos foram se aprimorando. E o que se percebeu algumas empresas? Se a gente pagar algum valor, a pessoa não percebe que ela foi lesada. Então, assim, supondo que você tenha direito a receber assim, R$6.000 de verbas rescisórias. A empresa vai lá e te paga R$3.700. Você não sabe calcular. Então, na sua cabeça, você fala assim, não, tá certo, eu achei que poderia ser um pouco mais, mas está certo. Ou, por exemplo, hora extra. Você tem direito a uma hora extra no mês. Em vez de pagar R$300, a empresa deposita o quê? 120. O funcionário, como não sabe calcular o valor da hora, não sabe calcular o valor que ele tem direito, ele bate o olho no lerite e fala, ó, recebi certo, está aqui, está pago. Só que quando você vai fazer o cálculo, você percebe que tem uma enorme diferença. Por que as empresas fazem isso? Porque se ela não paga, a pessoa já procura a justiça, já procura um sindicato, já procura um advogado. Se você paga errado, é uma dificuldade maior, porque às vezes a pessoa, naquela ignorância, nem se procura o direito. Entendi. Doutor, sobre esse tema específico que a gente está falando, processar, fecha a porta, o que a gente tem nesse universo? Porque a gente ouve conversa de bastidor, né? Olha, não processa porque tem empresa aí que tem uma lista negra, você vai parar nessa lista. E a gente sabe que de bastidores é possível que exista mesmo, né? Agora, isso pode, não pode? Qual que é a realidade? A realidade e a legalidade. Então, é um tema muito delicado de se falar, porque não deveria fechar portas. Porque a pessoa está procurando um direito dela, um direito legítimo. Então, assim, é inconcebível um funcionário que não recebeu, por exemplo, uma verba rescisória, deixar de procurar os seus direitos com medo de uma recolocação. Sim. É inconcebível um funcionário que entrou numa empresa e deu a saúde dele e ele sai extremamente doente, mas ele deixa de procurar a justiça porque ele não vai conseguir uma recolocação. Mas, infelizmente, hoje, algumas informações de processos trabalhistas têm vazado, principalmente por alguns sites especializados no meio jurídico, para servir de jurisprudência, para servir de apoio a outros advogados, e alguns empregadores se fundamentam nesse site para fechar as portas para alguns funcionários. Entendi. Isso é muito triste. Às vezes a gente bota o nome de uma pessoa, a gente jornalista sempre pesquisa sobre as pessoas, né? E às vezes uma primeira das coisas que vem são os processos, né? No Google vem lá o nome da pessoa e você já leva até um susto, essa pessoa está cheia de processos, aí você vai ver, não é o mesmo nome, é outro sobrenome, aí você vai ver, enfim, tem lá a questão civil, trabalhista e tudo mais. É interessante, doutor, porque assim, na Justiça Civil, a gente vai lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, TJSP, e você procura o seu processo lá por nome, por número de processo, acho que pelo nome do advogado, OAB, você acha também, tudo mais. Agora, na Justiça Trabalhista, parece que tem que ter uma chave, uma senha, alguma coisa assim. Sim, sim. Na Justiça Civil, até pelo CPF, pelo RG, você consegue. É uma consulta super fácil. É ali, na página inicial, consultar processo, nome, RG, CPF, nome do advogado, qualquer coisa você consegue encontrar. Na Justiça do Trabalho não é tão simples, até para evitar que prejudique o funcionário. Então, você não consegue, na Justiça do Trabalho, no site, pegar certidão de advogado, de reclamante, você não consegue pegar pelo número do CPF, número do RG, você deveria ter um número. Quando a gente distribui o processo, aparece um número. Com esse número, você consegue consultar. Com o número, eu consigo entrar no Google lá, Tribunal de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho, né? Do Trabalho. E aí, pelo número, eu consigo. Não pelo Google, você consegue no próprio site. No próprio site, mas tendo o número, eu consigo. Com o número, você consegue. E aí, quem quer saber de qualquer... Pelo nome, não. Pelo nome, não. O problema é que alguns portais disponibilizam o nome como uma base de uma sentença para estudos. Então, o que eu recomendo nesse caso? O próprio trabalhador ligar nesses sites, e isso é bem tranquilo, em 24 horas se resolve, e pede para tirar o nome. Porque não são muitos, né? Tem uns que são os maiores né? Que tem aí. Então, você não vai ter que ligar em 10 plataformas, não, eu acho. Não, são dois sites que costumam disponibilizar. Aí você liga. Você liga, o próprio site. Aí, tira, por favor. Entendi. Exato, disponibiliza o telefone ou o WhatsApp, é uma mensagem, até pela gente ter uma questão do LGPD, e tira-se em 24 horas. Então, assim, o funcionário também, antes de fazer um processo seletivo, vale a pena colocar o nome dele no Google para ver o que consta dele, quais as informações dele que estão visíveis na internet. É um caminho, né? Não deveria ser, porque, enfim. Agora, do próprio Tribunal do Trabalho, é uma questão de tecnologia, porque poderia facilitar cada pessoa ter uma senha, alguma coisa que só ela
um cadastro, né? Você põe o CPF, hoje tem autentificação de... Pô, esses sites que a gente compra, eles autenticam. Agora olha aqui, mais perto, eles autenticam pela face, né? Então acho que no futuro seria até uma sugestão interessante que a gente pudesse ter isso para que só eu tivesse acesso, né? Só eu que quero, né? E que tem o processo é meu, né? Sim, seria se tivesse um interesse dos tribunais, da procuradoria, seria uma coisa muito viável de ser feito, de você evitar que essas informações sejam vazadas. Agora, o processo trabalhista, em regra, ele é sigiloso ou ele é público? Em regra, o processo trabalhista ele é sigiloso, ele não tem segredo de justiça, mas assim, em regra ele é sigiloso. Qual que é o sentido de ser sigiloso? Que ninguém consegue acessar pelo site, a não ser que você tenha o número do processo, para evitar que a pessoa tem uma dificuldade de recolocação no mercado. Entendi. Tem uma pergunta da nossa audiência aqui, deixa eu ver se eu entendi. E se durante uma referência o ex-empregador fala do processo, isso tem consequência? Ah, sim. Você está numa entrevista e o cara fala, mas você já foi... É que geralmente a pessoa não vai falar, né? Enfim. Assim, isso seria uma discriminação. Você deixa de contratar alguém porque ela buscou um direito dela. Então isso seria considerado uma discriminação. Qual que é o problema daí, Jeremias? Isso acontece de uma maneira covarde. A pessoa não fala para você não foi contratada porque você tem um processo. A resposta vem, a gente achou um outro perfil que se adequa mais, então a pessoa às vezes não fica sabendo. Por quê? Porque caso ela fique sabendo, cabe uma denúncia no Ministério do Trabalho, cabe uma denúncia no sindicato, cabe um processo de dano moral contra a atual empresa que deixa de contratar por causa que tem processo, por causa que tem filhos, mas o problema é que muitas vezes a prova disso fica muito difícil de ser feita. Exatamente. Por mais que você tenha... aqui eu estava lendo aqui, procure testemunhas, prints, registros e relatos, né? Mas mesmo assim é difícil, né? Você ter uma prova de que aquela pessoa não te contratou porque você tem um processo, né? É dificílimo você provar, né? Essa é a parte. Sim, essa é a questão maior, porque às vezes um amigo fala, você não entrou aqui na minha empresa porque descobriram que você tem um processo, só que esse amigo não vai querer ser testemunha, porque a gente sabe que existe um tabu na Justiça do Trabalho com relação à testemunha. Então a testemunha, em regra, é uma pessoa que já saiu. Embora a testemunha ela tenha compromisso com a verdade, ela está lá para falar a verdade, o que de fato acontecia, mas se a testemunha for a favor do funcionário, a empresa já... Agora, a atuação, doutor, do Ministério do Trabalho, claro que se tiver uma denúncia, ele vai investigar. Mas o Ministério do Trabalho também atua, como eu posso dizer, impulsionado por ele mesmo, assim, ele pode, de repente, investigar alguns setores para saber se... Porque a gente sabe, assim, conversa de bastidores, que algumas empresas, isso antes da internet ser tão forte, se comunicavam, sabia assim, aí o pessoal fala, esse setor aqui, você vai entrar, nem entra com o processo porque eles sabem de tudo, né? Isso é tudo coisa de bastidor que a gente ouve, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Mas o Ministério Público pode investigar, né? Sim, o Ministério Público pode investigar, o Ministério do Trabalho tem essa função de investigar qualquer tipo de... Não só nesse caso de impedir do funcionário de uma recolocação. Tem empresas que conversam entre si para negociar salário. Então, assim, o máximo que você pode pagar para um funcionário nesse perfil é R$ 1.500, senão a gente vai brigar entre a gente. Então, assim, existe contatos entre a empresa que passa ali para a má-fé, passa para o crime. Qual que é o problema do Ministério Público do Trabalho? A gente tem um Ministério Público do Trabalho que tem uma gama gigantesca de matérias para investigar e tem um efetivo extremamente baixo. Então, um dia eu estava conversando com um procurador de um outro assunto e eu falei, mas por que o Ministério não investiga isso? E a resposta dele foi, Giovanni, a gente tem no nosso país trabalho escravo. Sim. Então, as nossas forças para determinada função. A gente não consegue abraçar tudo por falta de contingenciamento. E o trabalho análogo à escravidão, né, ele realmente é um caso sério e que o Ministério Público sempre tem em cima. E a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela não tem, salvo engano, não tem a competência, porque acho que porque lei trabalhista é federal, mas ela multa empresas, ela tem alguns artifícios que os deputados já fizeram aqui na casa, a gente acompanhou, para evitar o trabalho análogo à escravidão, pelo menos no estado de São Paulo, né? Aplicando multa nas empresas e tudo mais. Isso é muito relevante, porque às vezes você tem uma marca que é muito bonita, muito famosa, mas pode estar usando um trabalho aí análogo à escravidão, e isso é bem ruim, bem complicado. Assim como os setores também da deficiência, né, doutor? Às vezes a gente já fez programa aqui que
se contrata pela lei, porque precisa haver, acho que acima de 1.000 funcionários, salvo engano, mas aí coloca uma pessoa que é um deficiente de auditivo num local isolado. Ele não ouve mesmo, né? Então acho que isso é uma questão para que o Ministério Público também investiga, né? Sim, essa forma de burlar a lei existe. A gente tem a lei da deficiência, que é para você integrar as pessoas. Mas, assim, por exemplo, eu tive ciência de um caso lá do escritório que a funcionária tem 6 registros na carteira. Porque as empresas registram, pagam um salário ali de R$300 por 2 horas só para dar uma resposta para o Ministério. A gente está com um funcionário deficiente. Só que aquela funcionária não tem função. Aquela funcionária não está alocada a nenhum posto. Ela é simplesmente uma linha numa raiz de uma empresa. Muito bem. Doutor, o que um profissional pode fazer se achar que foi vítima desse tipo de discriminação? Aí tem que procurar reunir provas, né? Então, o ideal seria reunir provas, porque na Justiça do Trabalho, algumas coisas quem tem que provar é o funcionário, tem outras coisas que quem tem que provar a empresa. E esse tipo de prova de não fui contratado porque eu fui discriminado em razão de um processo, quem teria que provar é um funcionário. Então, como que ele provaria? Ou uma conversa de WhatsApp, que tem alguns RHs que a gente já teve ciência que menciona mesmo, conversei com o seu chefe, você tem processo e não entra um processo aqui. Ou com uma testemunha, ou com algum outro tipo de prova, uma gravação, mas assim, é o funcionário que tem que comprovar que não foi contratado por causa de um processo anterior. De um processo. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho, mas eu queria já iniciar um tema aqui, doutor, para explicar, e a gente termina no segundo bloco, essa questão de, 1,5 milhão de processos, né? Me parece que só na área trabalhista é muita coisa. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas é muita coisa, inclusive comparado a outros países. O que o senhor pode dizer para ambos, tanto para a empresa quanto para quem é o reclamante, né? Quando ele realmente deve procurar, porque no Brasil a gente tem um pouco da cultura assim, saiu, procura um advogado e bota no pau, vê que você tem alguma coisa. Acho que não é por aí, né? Você, minimamente, hoje em dia, tem muita instrução, tem muita informação, saber, né? Claro, procurar advogado, mas ter um bom senso de saber se você realmente tem direito ou se a empresa fez tudo certo, para que você vai processar também, né? Então, queria que o senhor esclarecesse. Sim, nós somos o país que temos mais ações trabalhistas. Então, se você somar as ações do mundo inteiro, o Brasil ainda tem mais ações trabalhistas que o mundo inteiro Meu de ações. Deus do céu. E tem um estudo avançado do ministro Barroso e ele quer saber por que a gente é um país que processa tanto. Por que a gente é um país... porque a gente tem uma CLT muito protetiva, outros países também têm leis protetivas. Porque nós temos empresas que só buscam o lucro em cima do lucro e passam o funcionário para trás, mas tem outras empresas de um capitalismo selvagem que também não tem esse número de processos. Mas o que eu acho, na minha experiência, Jeremias, dentre vários motivos que a gente poderia fazer um programa inteiro, que a gente perdeu a capacidade de conversar. Sim. Às vezes, uma ligação do empregado falando o seguinte, doutor, eu me senti lesado aqui, você poderia pagar isso para mim, a gente poderia ver isso, ou não consigo te pagar isso, eu posso pagar em 2 vezes. Se você conversasse com os funcionários, ou se o funcionário procurasse um RH, um dono da empresa para conversar, a gente evitaria muitos e muitos processos. Outra coisa é ter empatia na hora de dar demissão. Quer ver uma das coisas que mais causa processo é aquele funcionário que trabalhou uma vida na empresa, ele é demitido na catraca e não pode nem entrar para despedir dos colegas. Então, assim, isso gera um rancor muito grande, uma raiva muito grande, e ele acaba procurando a justiça porque teve um dia que ele não fez 1 hora de intervalo, porque teve um dia que ele trabalhou num feriado, e isso cria-se uma demanda que é ruim para todo mundo, porque o funcionário não tem nada a perder na justiça, então por isso tem tanto processo. Mas não é bom para um funcionário processar. O que eu digo é bom no sentido de você vai ter que enfrentar esse colega, você vai passar por um juiz, você vai ter que dar um depoimento na frente de outras pessoas, então ninguém quer processar. Então, assim, se a gente trabalhasse mais com empatia, com uma comunicação menos agressiva, eu tenho certeza que esse número de processos diminuiria também. Sim, e depois do intervalo eu vou querer saber do doutor se essa questão do diálogo, se ela abrange também os profissionais do direito também, porque eu tinha um professor e já li isso em alguns lugares, que a gente no Brasil, não sei se é só no Brasil, às vezes é muito focado também para o embate, né? E eu via, doutor, assim,
anúncios, que hoje eu acho que não tem mais anúncio do jornal. Procura ser advogado combativo. Você parece que ele já vai para a guerra, né? O doutor vai responder para a gente depois do intervalo. E eu quero também, depois do intervalo, que ele nos atualize sobre legislação, o que tem de novo aí no direito trabalhista, das reformas trabalhistas, até para a gente ficar bem atento para entender, né? Tanto do lado da empresa, também do trabalhador, do funcionário. A gente volta já. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, conversando sobre direito trabalhista, especialmente daquelas pessoas que entram na Justiça do Trabalho e podem sofrer algum tipo de retaliação quando for procurar um novo emprego. A gente está conversando aqui com o doutor Giovanni César, que é um especialista. Obrigado novamente, viu, doutor? Professor de Direito do Trabalho, mestre em Direito. Ainda está estudando, doutor? Porque o senhor dá aula e advogado nunca para de estudar, né? Sim, eu terminei o mestrado faz pouco tempo, mas estou sempre na academia, acho esse ambiente acadêmico fantástico, tenho paixão pelo estudo, pela arte do direito. Como eu falava no primeiro bloco, o direito tem tantas áreas. Uma vez eu fui na biblioteca, eu estava procurando o que estudar, aí vi um livro, olha lá, direito administrativo, tributário, civil, penal. Eu falei, nossa, é um universo. Eu falei, isso aqui, para eu entender o mundo aqui, como funciona, é uma das profissões mais bacanas, porque é muito abrangente, né? É claro que não dá para você atuar em todas as áreas, mas é muito abrangente. A OAB agora aumentou o número de disciplinas. Eu fiz direito e passei na ordem com 10 disciplinas. Agora o pessoal parece que são 12, 15. Tá difícil 15. Passar, né? 15. Sim, cada hora entra mais, mas o ramo do direito é um ramo fantástico, independente da sua profissão, se você vai seguir a advocacia, porque ele abre a sua mente. Ele te dá uma noção de política, ele te dá uma noção de social, ele te dá uma noção de lei, ele te dá uma noção de assembleia, de conhecimento. Então, assim, é uma faculdade fantástica, é um curso fantástico. É maravilhoso. Agora, doutor, essa questão que a gente está tratando aqui do direito trabalhista é sempre essa digamos, não sei, polarização. Assim, tem gente que fala, poxa, é muita proteção, né, e acaba atrapalhando o empresário. Por outro lado, a gente vê que, por exemplo, pegar a inteligência artificial, grandes figuras, até como Bill Gates, outros grandes milionários, falam, não, vai ter que ter um auxílio cidadão para todo mundo, porque a gente vai caminhar. Vamos caminhar, estamos caminhando, como alguns especialistas dizem, para uma prosperidade grande, que a gente vai ter tudo muito barato, realmente coisas que a gente não tinha no passado, hoje a gente tem, mas ao mesmo tempo desemprego e tudo mais. Como é que o senhor vê assim, no Brasil, ainda há muita lei realmente protetiva, a gente pode caminhar para um equilíbrio? Sim, a gente tem um país, Jeremias, que infelizmente quem paga, paga muito e quem recebe, recebe pouco. Então, a nossa lei é uma lei que ela é uma história da nossa questão social. Então, o que aconteceu para a gente chegar até aqui? Os Estados Unidos, que todo mundo usa de paradigma, teve uma outra história. O Brasil teve uma outra história. Então, não dá para você pregar o modelo americano e colocar a goela abaixo no Brasil. Porque se você aceitou esse contrato, você tem que aceitar isso até o fim. A gente tem uma população que a gente tem uma história muito, muito forte da escravidão. Então, se você falar o negociado entre as partes está valendo, você vai ver que vai ter trabalhador sem férias, sem receber um mínimo legal, sem ter descanso, sem ter uma hora de intervalo. O senhor falando isso, na história dos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a questão da escravidão e teve, digamos, a abolição, teve uma divisão de terras mais igualitária. No Brasil não teve, né? No Brasil teve, olha, bota os escravizados aí para fora, traz gente de fora. Então a gente criou uma questão social que é secular e tá aí, o reflexo está aí até hoje, né? Sim, e os Estados Unidos você tem associações, não seria a figura do sindicato nosso, mas seriam associações de trabalhadores muito fortes. Né? Você tem indenizações muito fortes. Lá nos Estados Unidos não é raro você ver indenização para trabalhador que beira a casa do 1 milhão. Aqui a gente tem caso do funcionário que sofre um acidente típico, perde um membro
E a indenização dele de dano moral, por exemplo, beira 50 mil, 40 mil, 60 mil reais. Eu vi uma matéria uma vez disso que, assim, eram umas coisas esdrúxulas, principalmente nos Estados Unidos. Às vezes uma indenização de milhões e o mesmo cidadão numa situação similar, então era uma coisa... Parece que hoje isso está mais estabilizado. Mas é interessante relembrar, por exemplo, doutor, as reformas, né? Eu acho que a reforma que a gente teve tem quanto tempo? A última forte, assim? A última grande reforma que a gente teve foi em 2017, do governo Temer. Governo Temer. E aí foi muito polêmica, a gente aqui mesmo debateu muito. Como é que... E eu me lembro lá no passado, falando, não, tudo isso vai passar por uma jurisprudência, porque não é assim, amanhã já começa a valer tudo, tal, né? O que se aproveitou daquilo? O que deu uma modificada? Então, essa reforma do Temer foi uma reforma muito abrupta. Primeiro porque não teve um debate com a sociedade, essa reforma foi um pouco de goela abaixo, foi a toque de caixa, tanto é que muitos dispositivos caíram. Então, por exemplo, quando a reforma veio, ela veio com um valor de dano moral de 5, 10 e 40 salários da pessoa. Então, se você sofreu um dano moral, porque hoje a gente não tem uma tabela de dano moral, então na nossa legislação acontece isso. Às vezes você pega dois fatos quase idênticos. Um juiz arbitra a indenização de dano moral em 5 mil, o outro em 40 mil reais. Não tem a dosimetria da... Não, como tem no direito penal, né? E a reforma do Temer veio para colocar isso. Então você coloca ali 5, 10 e 40 salários. Então o que o juiz ia determinar? Se era leve, moderado ou grave. Mas aí isso caiu, foi uma das primeiras dispositivos de caiu, porque o que se entendeu? Que a moral de quem ganha mais, a moral do rico, valeria mais do que a moral do pobre, do funcionário. Então, se você colocar dois funcionários numa sala e você xingar os dois funcionários e ofender os dois funcionários ingressam com ação, se um funcionário tiver um salário de 8 mil reais, ele ganharia ali 40 mil de dano moral, enquanto o funcionário que ganha 2 mil reais pelo mesmo fato ganharia em torno de 10. Então, isso caiu. Entendi. Os honorários, que isso mexeu muito, que era assim, quem perder paga a justiça. Isso foi uma coisa, na época que... Isso balançou como é que tá a hoje? justiça, por quê? Porque a justiça do trabalho, muitas vezes, ela não foi criada nesse sentido de quem perdeu paga. Então, a gente tinha casos na justiça do trabalho que a pessoa não recebeu rescisórias, um exemplo. Então, ela não recebeu rescisórias e procura um advogado. E o advogado pergunta, além da rescisória, tinha alguma coisa que você não recebia? Não recebi intervalo. Então, ele entrava com uma ação pedindo intervalo e rescisórias. Ele ganhava as rescisórias e perdia o intervalo porque a testemunha dele faltou. O dinheiro que ele tinha que pagar para outra parte de intervalo era maior do que de rescisórias. Então, o que ficava na cabeça dele? Eu não recebi rescisórias, procurei a justiça e vou ter que pagar o advogado da outra parte? Mesmo ganhando uma parte, ainda teria que pagar. Porque a parte que ele perdeu foi maior do que ele ganhou. Então, assim, não foi estruturado para isso. Entendi. Então, percebeu que isso criou uma anomalia, você esvaziou a justiça do trabalho, porque se você chega para um funcionário e fala, se você ganhar, você ganha 100, se você perder, você perde 15, por mais que ele tenha direito, ele não procura a justiça. Ele tem medo de perder e ter que ir um carro bloqueado, ter as suas finanças penhoradas por causa de um processo na justiça, então ele não procurava. E o que acontece? Os crimes de assédio sexual aumentaram muito, porque a pessoa não procurava buscar o direito contra o assediador. Em que sentido? Se eu perder, eu vou ter que reviver tudo isso, eu vou ter que ficar frente a frente com o assediador. É tremendamente complexo essa questão do assédio, por exemplo, de uma mulher, ela ter que ir na justiça. Ou então uma mulher que, por exemplo, foi estuprada, para ela participar de um processo é tremendamente penoso. Eu já vi casos de mulheres que se mudaram de cidade e falou no processo, olha, para o Ministério Público, por favor, não me procure mais. E o Ministério Público tem que procurar, porque se você não for lá e não falar como aconteceu, não tem como punir. Então é bem complexo, e ainda quando entra essa questão de você ter que pagar, aí é mais difícil ainda. Sim, e existe muito, assim, às vezes as pessoas aparecem no escritório com prova documental do assédio. Mensagens, vídeo, gravação, e ela fala, doutor, eu não quero colocar isso. Você fala, mas você tem direito, você passou, é bom que a empresa tome ciência disso, é bom que o judiciário tome ciência disso. Doutor, eu não quero mexer com isso, eu quero só, por exemplo, por insalubridade que eu não recebi. Por causa da exposição? Por causa da exposição, porque ela revive tudo aquilo, porque as perguntas numa audiência são perguntas cruéis da intimidade dela, ela vai
ser exposta na frente do juiz, na frente de advogados, na frente de testemunhas, de representante da empresa. Então ela prefere às vezes falar, deixa isso para lá, mas você tem direito, é direito seu, mas eu não quero mexer com isso aqui. Agora, essa questão de perdeu, pagou, ainda na prática, como funciona hoje? Então hoje a gente tem um entendimento do STF que é visto caso a caso, mas em regra quem ganha menos do que o teto da Previdência não deveria pagar. Seria uns R$ 7.500. Sim, o juiz vai avaliar, porque às vezes tem uma pessoa que ganha R$ 7.500, mas ela tem um padrão de vida elevadíssimo. Então o juiz avalia caso a caso ali. Essa questão, às vezes, por exemplo, a pessoa ganha 10 ou 15, mas ela gasta com problema de saúde muito forte na família. Então o juiz pode avaliar também. Sim, às vezes a pessoa ganha R$ 10.000, ou seja, ganha mais do que o teto em regra deveria pagar. Só que o valor de honorários deu R$ 250 mil, porque ela entrou com uma ação de 1 milhão, 2 milhões. Então assim, ela ter que pagar aquilo vai prejudicar o sustento da família dela. Então mesmo ela ganhando mais do que o teto da Previdência, se o juiz entender que ela não teria condição de arcar, ela é isenta desse pagamento. Doutor, a gente já está caminhando para o final novamente do segundo bloco. A gente está falando aqui sobre essa questão de entrar na justiça e sofrer algum tipo de reprimenda se você vai participar de um outro processo seletivo, a outra empresa descobrir que você tem um processo e simplesmente tirar você do processo seletivo. Enfim, a gente debateu isso bastante no primeiro bloco, mas eu queria aproveitar a presença do senhor para falar de duas questões, os principais erros que se cometem na Justiça do Trabalho. Pelo lado do trabalhador e também pelo lado da empresa. Eu acho que é bom a gente esclarecer um pouco disso. Começando pelo lado do trabalhador, por favor. Os principais erros que o trabalhador... Os principais erros ao ingressar num processo, digamos que ele talvez tenha ciência de que ele não tem muitos direitos, ou ele tendo... Que erros que ele comete mais? Não buscou prova, ou ele trabalhou um período longo, mas ele falou, um dia se precisar eu vou, mas não reúne ao longo do tempo. O que você vê mais comum? Então, o principal motivo do trabalhador, o que ele poderia melhorar, por exemplo, o que ele poderia é conhecer os seus direitos. Isso é essencial. Por exemplo, se você tem um contrato de prazo determinado, ou seja, um contrato de experiência, você pode ser demitido. Sim. Mas eu entreguei um atestado de 10 dias e a empresa me demitiu por esse atestado. Se você não tiver estabilidade, você pode, mas ele se sente prejudicado porque ele entregou aquele atestado e a demissão dele ocasionou, então ele entra na justiça. A chance dele ganhar é baixíssima. Porque mas o senhor não está falando no período de experiência, não. O senhor está falando por prazo determinado. Mas o contrato por prazo determinado é um contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, 45 mais 45. Não, eu já trabalhei, por exemplo, em contrato por prazo determinado de 2 anos também. Sim, são outros tipos de contratos. A gente tem vários tipos de contrato determinado. Determinado tem prazo para acabar. Tem prazo para acabar. Seja ele de 2 anos, seja ele um contrato... então antes do indeterminado entra o determinado. Isso é a praxe? Não é a regra, mas acontece... Então, assim, antes de você ser registrado por um contrato indeterminado, já teria que ter anotado na sua carteira, mas você passa por aquele contrato de experiência de 45 mais 45. E ele é demitido nesse período. A empresa, às vezes, não gostou dele, não gostou do serviço dele. É contratar, é assim que é combinado, né? Exato. E aí ele se sente lesado porque ele foi demitido naquele período. E ele... Isso, tem gente que entra na justiça. Entra na justiça, o que acontece muito, que é uma dó, Jeremias. A pessoa trabalha durante 10 anos numa empresa. E terceirização é mestre em acontecer isso. 10 anos numa empresa. E a empresa que ele trabalha presta serviço para uma outra empresa. Certo. E essa empresa que ele trabalha perdeu o posto. E aí a empresa chega para ele e fala, vai assumir uma outra empresa, se você quiser você pede demissão da sua empresa antiga e começa a trabalhar nessa nova para a gente. Ele pede demissão da empresa antiga. Então, quando ele pede demissão, em regra, o pedido de demissão é muito cruel, porque você recebe pouquíssimas coisas. E ele começa a trabalhar na empresa nova. 45 dias a empresa nova demite ele. Nossa. E aí ele não teria direito a fundo, não teria direito a seguro, as verbas rescisórias dele são baixíssimas, só que assim... Infelizmente, a empresa pode demitir ele em 45 dias, essa nova empresa. Entendi. E acontece muito com terceirização. E hoje tem até quarteirização também, admitida pela lei, né? Então, só para ficar bem claro, você está trabalhando numa empresa, você é terceirizado, porque antigamente, terceirização era limpeza, segurança. Hoje é tudo, né? Pessoal de tecnologia da informação pode ser terceirizado, né?
vezes uma empresa de tecnologia pode terceirizar uma outra tecnologia. Aí fala, ó, pede a conta lá, porque agora mudou, a gente não vai trabalhar mais com essa, vamos trabalhar, mas tudo tranquilo, para você vai ficar... Ele pede, aí não recebeu o fundo de garantia, 40%. Sim. E assim, às vezes até deixou de... Falar, tinha coisas para resolver lá de hora extra, deixou tudo para lá, encerrou, entra e aí, na assim, outra... Pediu demissão, desconto o aviso prévio. Então, aquelas verbas rescisórias que já estão pouca, com o desconto do aviso prévio sai quase zerado. Então, ele sai com a empresa zerada e entra numa nova empresa. E o que fazer numa situação dessa, doutor? Então, ele tem que avaliar muito bem para ver se vale a pena ele sair mesmo da empresa e abrir mão. Ou ele fala, não, eu não quero, não quero você, embora. mas eu vou te mandar para outro posto. E aí ele teria que assumir esse outro posto. Só que o problema é que é muito difícil a vida do trabalhador, principalmente nesse ramo de serviços, porque às vezes a empresa pode forçar uma demissão. Então você trabalhou num posto e ela te coloca no dia seguinte para trabalhar num outro horário do outro lado da cidade. Uhum. Então ela te força a demissão. E um dos motivos do empregador, da empresa, infelizmente, Jeremias, a gente vive num país... Estou falando para grandes corporações, não estou falando aquela pessoa que tem um mercadinho e toma um processo e aquilo vai sair do caixa dele, mas que vale a pena fazer errado. Se você pegar os maiores litigantes na Justiça do Trabalho, são essas empresas gigantescas, principalmente banco, porque sabe que tem que fazer, mas não faz, porque vale a pena. Se eu tiver 10 funcionários e fizer errado com 10 funcionários, quantos entram? 3, 4. Na Justiça a gente tem um caso de prescrição que a gente pode pedir os últimos 5 anos. Então aquele trabalhador que ficou 15 anos na empresa, ele só pode pedir os últimos 5. Uhum. Então virou uma matemática. Quanto que custa fazer certo? X, quanto que custa fazer errado? Y. Então vale a pena fazer errado, porque a gente não tem sindicatos atuantes, a gente tem uma sociedade que o sindicato está cada vez mais desidratado, seja por N motivos, até por incompetência de muitos sindicatos. Então, e a gente tem esse jogo de carta marcada, da empresa sabe que faz errado, mas paga lá na frente às vezes um acordo e às vezes conta que o funcionário não vai entrar. Doutor, para finalizar, vou fazer uma pergunta que talvez seja até indelicado, não é da área do senhor, mas assim, como procurar um bom profissional, né? Porque a gente às vezes conhece aquele advogado naquele momento ali, poxa, agora olha numa lista, peço indicação para um, e aí tudo começa a acontecer muito rápido e a pessoa precisa estabelecer uma relação de segurança, de confiança entre as duas partes, né? Porque o advogado também precisa confiar na outra parte, saber se ela está falando realmente a verdade, né? E tudo mais, né? Como que, da sua experiência, deve ser essa relação? Sim, é uma excelente pergunta. E a gente, pela OAB, o nosso nível de marketing é baixíssimo. Então, sim, dificilmente você vê um advogado fazendo um marketing. Quando tem um marketing, é um marketing muito velado. Então, você quase não conhece advogados, vamos dizer assim. A advocacia ela tem muita especialidade. Então, eu sou especialista na área trabalhista. Eu posso atuar na área criminal? Óbvio. Mas eu não vou ter o mesmo resultado que um advogado criminalista teria. Uhum. Então, o que eu recomendo ali? Busque indicações, busque referências. O estudo conta muito, então não é porque o advogado tem 200, 300 mil seguidores que ele é um bom advogado. Busque referências dele, pessoas que já passaram por aquele advogado e indicam. Então, hoje, o nosso maior patrimônio da advocacia é a indicação. Sim. Porque se eu fizer um mau trabalho com um funcionário e eu atuo no lado do funcionário, embora atue para algumas empresas também, ele simplesmente não vai me indicar mais. Então, assim, busque essa indicação. Nada como falar com alguém que já foi atendido por aquela pessoa. Pode até perguntar para o advogado, o senhor tem clientes aí que eu posso falar com 2, 3? Sim, clientes que eu posso falar com 2, 3, posso ver alguns processos que você já participou. Posso entrar no Google lá, põe o nome do advogado, você vê quantos processos ele tem, o que ele faz. É interessante. É bom, perde um tempinho, mas é bom porque é uma relação de confiança e trata de patrimônio, né? Então é bom a gente estar muito resguardado. Doutor, se tiver mais alguma coisa, fique à vontade, mas de antemão eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Jeremias, é sempre um prazer vir nessa casa, conversar, é sempre um papo muito gostoso, espero que tenha esclarecido. Então, assim, o melhor é você buscar os seus direitos, você saber quais são os seus deveres, você ser esclarecido da sua real situação, do seu lugar na sociedade, seja na empresa, seja na família. Então, com isso, todo mundo ganha. E o senhor deixou uma mensagem muito interessante de conversar, dialogar, né? Porque
Poxa, às vezes você nem sabe se a pessoa vai te pagar ou não, então chega e fala, podemos chegar num acordo aqui, né? O próprio advogado pode fazer isso, não uma coisa extrajudicial, né? Mas a pessoa também pode conversar, falar, olha, acho que... Sim, porque assim, um processo é óbvio que se você for pegar pelos números do TRT, esse número são bem... o tempo de duração médio de um processo é bem mais baixo, que tem processo que resolve com um acordo em um mês. Uhum. Mas, em média, um processo que chega até o final pode demorar 4, 5 anos. E ninguém consegue mais esperar. A gente tem uma sociedade muito rotativa, tudo muito rápido. Ninguém quer esperar 4, 5 anos num processo. Então, às vezes, uma conversa, você resolveria aquilo. Empregado e empregador. Porque quando entra também advogado, a coisa tende a tomar uma proporção maior. Existe um duelo de egos, tem muitos advogados que colocam o interesse na frente do cliente, então aquele acordo que o cliente queria, um exemplo, 5 mil reais já vira 30 mil reais com o advogado, porque ele percebe que tem uma chance de ganhar um valor maior. Então, assim, conversem. A gente perdeu essa capacidade de conversar, de procurar um auxílio. E toda boa conversa começa com uma pergunta. Eu aprendi isso com um vídeo que eu vi esses dias falando de negociação em Harvard. Ele fala, começa perguntando, né? Porque às vezes você já chega falando, né? Sim. Aí você sabe da outra parte o que ela tem para lhe dizer. Vocês têm uma política aqui na empresa de pagar isso, de não tem, né? Como é que você acha? Aí você vê que a pessoa responde primeiro, aí você vai dialogando, né? O senhor falou tudo. Muito obrigado mais uma vez. Está nas redes sociais, Dr. Giovanni? Sim. Meu Instagram é Giovanni, com 2 N's I, _César, _ADV. E eu posto dicas todo dia, converso com clientes quase todo dia, tento fazer uma interação com o cliente. Aqui, ó, Giovanni, _César, _ADV, que é de advogado. Fiquei interessado em saber do livro de audiência pública, que realmente é uma arte. E olha, eu acho que dentro do direito, além do processo criminal que tem aquele, como chama? O júri. O júri, que os alunos gostam muito, a audiência também é realmente uma coisa fantástica. E o doutor tem um livro sobre isso, acho que vai ser legal a gente pesquisar também. Muito obrigado mais uma vez e a você pela sua audiência. Mande as suas sugestões de programas que a gente vai trazendo sempre aqui, tá bom? Até a próxima edição.